Oi gente, como promessa é dívida, hoje eu tô aqui vim trazer um vídeo sobre as perguntas que fizeram na entrevista no consulado, né, na entrevista do visto americano. Como eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior que eu fiz sobre o L1, todo o processo, indo pro CASV, agendando, como foi pra gente, se a gente ficou em São Paulo, se a gente foi direto para lá, como foi o agendamento, como foi no consulado. Foi a nossa experiência, eu vou deixar aqui para vocês no link, tá? Na descrição do vídeo, para que vocês deem uma olhadinha. Foi o primeiro vídeo, então espero que vocês não se importem, mas eu acho que o que importa mesmo é a informação. Agora eu vou tentar fazer um vídeo para vocês só das perguntas que eles fizeram pra gente. E foi assim, foi super rápido essa entrevista no consulado que a gente fez. O que demorou muito mesmo foi até chegar na parte da entrevista. Porque como eu já tinha falado, a fila é enorme lá. Então quando você agenda, no site você tem os horários para você escolher. E a gente escolheu de manhã e mesmo assim estava cheio. E acho que é mais um horário para triagem mesmo de atendimento. Porque você vai ter que esperar na fila, você vai estar ali na primeira triagem para separar os documentos. Outra coisa muito importante, não pode levar o celular, gente, não tem como entrar. E só vai causar transtorno. Se tiver com você, deixa no carro ou aluga lá um armário pra você deixar. Eu acho que era uma média de R$50, eu não tô lembrada muito bem assim dos valores, mas eu sei que tem. E uma coisa do estacionamento, quando você vai pra lá e deixa o carro no estacionamento, é que lá tem pouco estacionamento. Fica lá no bairro do Morumbi, né? E o consulado, como o pessoal vai todo mundo lá, né? Pra fazer esse trâmite do visto. Então ele é bem cheio mesmo, você tem que chegar um pouco antes para você conseguir estacionar seu carro, ver tudo direitinho. E, geralmente você deixa a chave no estacionamento, viu? Então você tem que ver o que você tá levando também para não correr risco. A gente quer que seja tudo tranquilo. E uma dessas partes que eu não esperava é que ia demorar tanto assim para você conseguir entrar lá no consulado, porque olha, é tanta gente lá. E na triagem demora um pouquinho, porque cada pessoa que vai lá para dar entrada, para fazer essa entrevista do visto, leva um monte de documento, porque a gente não quer acabar esquecendo alguma coisa, né? A gente mesmo levou uma sacola de documento, muito documento mesmo. Eu vou ver se eu tenho algum vídeo aqui ou alguma foto mostrando para vocês. Foi uma sacola, porque a petição, se você pegar inteira, né, é muito, muito papel. E também a gente levou partes de papéis assim da empresa mesmo que eles pediram para levar caso precisasse. Mas ali na entrada mesmo vai ter uma triagem e vocês vão conseguir separar os papéis que vocês precisam. Você vai ter os documentos que você vai precisar lá. Mas o melhor é você levar os documentos que você tem para não ter nenhum risco mesmo. Imagina se você mora lá no interior, leva 3 horas para chegar, igual o meu caso, e você chega lá e você tá sem o documento, né? Então é melhor você leva tudo que você acha que vai precisar, revisa os documentos. Mas você pode levar uma sacolinha, um saquinho transparente, sabe aqueles de pasta? Geralmente é bom que seja transparente, é o que eles falam, né? Mas eu levei uma sacolinha branca, eu consegui entrar com ela, não teve problema, mas como eu falo, cada um tem uma visão diferente, tem uma forma diferente de fazer as coisas, então vocês têm que escolher o que é melhor pra vocês, né? Lá dentro, depois que você passa nessa triagem, você ainda vai para uma fila para você entrar na sala em que você vai passar pelo detector de metais. No detector de metais você vai ter que tirar tudo, tipo cinto, relógio, você não pode entrar, ou você vai ter que tirar. A gente entrou pela fila normal, mas ali dentro eles vão te orientando aonde ficar. Ir pro visto L1 é mais rápido mesmo, tá? Eu não sei se é porque a gente teve o Premium Process, mas eu acredito que seja mais rápido mesmo, porque lá eles separam por cores, eles te dão uma plaquinha de plástico, sabe? E o nosso foi uma cor azulzinha. Então pode ser que seja por causa do tipo de visto que seja mais rápido mesmo o atendimento. Porque foi assim, ó. A gente esperou tanto na fila e se assustou a hora que chegou lá, porque foi super rápido mesmo. E aí as perguntas que ela fez, foi uma americana, né? Mas ela falava português também. Pro meu marido ela fez as perguntas em inglês, pra mim foi em português, porque na DS-160 eu falei que eu não falava inglês, então ela falou em português comigo, olha que legal. Não sei se todos falam português mesmo, ou se são alguns, mas a gente pegou essa pessoa e ela falava o português.
Eu achei bem bacana. Você não espera que você vai chegar lá e a pessoa fale em português com você, não é mesmo? A primeira coisa que ela fez foi verificar os documentos, para ver o que você está levando, os documentos que ela vai utilizar lá para abrir sua DS, né, seu formulário. E a primeira coisa que ela perguntou pro meu marido, porque a gente fez assim, são os guichês como se fosse de metrô. Vou te dar assim uma ideia, que são parecidos com o de metrô, fechados, a pessoa ali do outro lado, né, tem um foninho, um interfoninho ali, e ela fala ali com você, mas é um ao lado do outro. Eu não lembro se tinha muitos no final, mas a gente tava assim meio que no quarto guichê. Eu acho que tinha mais lá no fundo, porque tinha uma fila enorme lá no fundo, então não sei, não lembro quantos tinha no total, né? Mas são vários guichês assim. E a primeira pergunta que ela fez foi se a gente falava inglês. Pro meu marido ela perguntou, ele ficou aqui do meu lado direito, eu fiquei do lado esquerdo aqui do guichê, mais pra cá, né? E ela falou logicamente mais com ele, porque o visto é no nome dele mesmo, né? E ela perguntou pra ele se ele falava inglês, né? Do you speak English? Ele falou que sim, né? Porque na DS dele também estava. Ela perguntou depois, pra onde você está indo? Where are you going? E aí, lembra que eu tinha falado naquele outro vídeo sobre a menina que falou que estava indo pro Canadá? Gente, que eu ainda não contei a história dela, mas é que foi assim, tipo, muito rápido. A gente tava atrás dela na fila e quando a mulher perguntou pra ela, pra onde você tá indo? Ela falou pro Canadá, vocês acreditam? Né? Então não cometa o erro de falar que está indo para outro lugar, mesmo que você esteja indo para os Estados Unidos para depois ir para outro lugar, não façam isso. Você tá lá no consulado dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, fale que você tá indo para os Estados Unidos, tá bom? Ela perguntou depois qual o nome da empresa e o que a empresa faz. What is the name of your company? What your company does work with? Aí o Ivan explicou, né, o nome da empresa, o que a empresa trabalhava, com o que a empresa trabalhava, tudo em inglês, gente. Então, dá uma lida aí o que sua empresa faz certinho, porque às vezes dá um branco lá na hora, né? E eu vou até falar, né? A pergunta que deu um branco era a pergunta: qual o seu papel na empresa? What is your role on the company? E ele esqueceu qual era o cargo dele, gente. Eles falam assim, todas as vezes que ela perguntou sobre o cargo foi role. Então, quando ela perguntou qual é o seu papel na empresa, né? Qual é o seu cargo na empresa? What is your role? Então, ela vai provavelmente perguntar isso pra você também, tá? Provavelmente. É o que eu tô falando da nossa entrevista. Pode ser que ela tenha um approach diferente, né? É bom você pesquisar se você não é, tipo, fluente em inglês ou se você tem algumas palavrinhas, né? Tudo que é relacionado ao trabalho é legal você treinar um pouquinho, né? Ela perguntou também onde a gente ia ficar. Where are you going to stay? Que por exemplo, na cidade que a gente ia ficar, no estado que a gente ficaria, né? E ela perguntou também, que eu achei bem bacana, faz total sentido, quanto tempo leva para você treinar alguém no seu cargo? How long does it take for you to train someone on your role? Porque o que acontece? Eles estão autorizando você a entrar no país, certo? Você tem a petição foi uma autorização para trabalhar, né, nos Estados Unidos, eles estão autorizando você a trabalhar, mas o que eles fazem também é uma triagem, porque eles preferem que um americano entre no cargo que você vai ocupar. Mas para você conseguir a vaga, o processo que a empresa que está te chamando tem que fazer é o mesmo processo quando você está contratando alguém. Então, eles vão ter que ter candidatos americanos. A não ser, eu tô falando do L1B, tá? Quem tem o L1A, por exemplo, em relação ao L1, que é em níveis gerenciais, eu não sei como é que funciona. Então, eu tô te falando em funcionários com conhecimentos especializados, né? Que é esse tipo de visto. Então, geralmente a empresa vai ter que fazer o processo ali de recrutamento normal e você, né, vai pegar a vaga ali porque você vai se sobressair, que foi o mesmo caso aqui que aconteceu com a gente. Para ele conseguir essa vaga, ele teve que participar do processo normal, mas ele foi convidado pela pessoa que abriu a vaga. Então, vai depender de como sua empresa está fazendo o processo, né? Porque na petição eles estão, como falei, autorizando você a trabalhar no país.
E por isso, da pergunta dela também, né? Quanto tempo uma pessoa leva para aprender o seu papel na empresa, o seu cargo na empresa? Porque se você falar assim, ele aprende rápido, um mês, então por que vai precisar de você? Acho que é uma pergunta assim que é bom prestar atenção no que ela tá falando. Então, quando você for fazer entrevista, uma dica que eu te dou é escuta o que ela tá falando com calma, não fica pensando tanto no nervosismo, né? Pensa mais na situação que você tá no momento. A situação é a seguinte, ela tá lendo sua DS, tá vendo suas informações e tá perguntando para você coisas relacionadas à sua DS, né? A DS 160. O que você vai responder são as verdades que você colocou na sua DS, porque você tem que responder com coisas verdadeiras, né? Pra você não se perder também, porque a gente sabe, você vai inventar coisa lá, depois você não vai lembrar, né? Então, calma, muita calma e escuta o que ela tá falando, né? Ela não tá falando que você tem que responder assim, super rápido, e nem ficar enrolando. Ela tá perguntando, fazendo uma pergunta pra você, você escuta o que ela tá falando e responde. Você não precisa acrescentar nada nas suas respostas. Você pode ser bem direto. Não é para bater papo, né? É para responder o que ela tá falando. E se ela tá perguntando, seja bem direto nas suas respostas, com confiança, vamos dizer assim, né? E ela perguntou também se a gente já foi para os Estados Unidos. Have you been to United States before? Foi uma pergunta que ela fez, porque a hora que você vai colocar a informação na sua DS, eles perguntam se você já tem visto, se você já ficou nos Estados Unidos, quanto tempo você ficou, se algum parente seu mora lá. Então, cada pessoa tem uma situação. A gente nunca veio para os Estados Unidos antes. Não tinha informação até para colocar. A única coisa que eu fiquei na dúvida é porque eu já morei no Japão. E quando eu fui para o Japão, uma das vezes que eu fui para o Japão, eu tirei um visto de trânsito americano, né? Então eu tinha um carimbo ali, um visto americano no passaporte, mas era somente de trânsito. Então, para responder ali ficou meio difícil. Eu não lembro exatamente, mas acredito que eu coloquei que a gente já passou por lá, mas aí descrevendo que foi somente trânsito, né? Porque se você foi para lá antes, não minta. Se você foi para turismo, coloca que você foi para turismo. Tenta relembrar as datas que você ficou, porque provavelmente ela vai perguntar quando foi, quanto tempo você ficou, onde você ficou. Porque na imigração, né, isso eu tô falando um pouco mais ali no futuro, na imigração eles perguntaram se eu já tinha ido para os Estados Unidos, se eu já tinha ficado em algum lugar, quanto tempo. Então eles gostam de saber as datas específicas, assim. Então, se você já foi, é melhor que você anote ali, só pra você relembrar as datas, porque eu sei que é muita coisa, então fica difícil na hora, se alguém perguntar pra você uma surpresa, quando você foi? Talvez você lembre do ano, né? Mas você não vai lembrar tudo, então é bom você deixar ali marcadinho e fazer, assim, possíveis perguntas que podem cair relacionadas à sua DS, que você não lembra, assim, que te perguntem rápido. Se, por exemplo, o seu cargo ele for mudar de nome nos Estados Unidos, porque geralmente muda, né? O Ivan mesmo mudou, então era um nome novo pra ele. Na hora deu um branco, aí ele ficou assim, ela perguntou qual é o seu papel na empresa, né? What is your role? E ele ficou assim, pensando, eu falei pra ele assim, fala em português, fala em português. Aí ele lembrou, ela falou assim, como você esqueceu o seu cargo? How can you forget it? Ela falou, né? Brincando assim, mas é porque na hora ali pode dar um branco mesmo, então é uma coisa que é bom você reler. Escreve bastante, porque escrever é uma coisa que ajuda você a lembrar depois, né? Mas foi assim, foi super rápido, acho que levou em média 5 minutinhos. A gente já ficou surpreso, porque ela falou assim, tudo bem então, né? Depois que ela terminou as perguntas, e já deu um papel assim, papelzinho desse tamanho. Esse aqui é a minha anotaçãozinha, ó. Que eu tava escrevendo as perguntas, pra não esquecer. Um papelzinho desse tamanho, ó. Eu tenho uma planta da casa aqui que eu tirei as medidas pra comprar os móveis. Mas é um papelzinho assim desse tamanho, branquinho. Eu não lembro que tava escrito, mas a gente deve ter. Eu vou ver se eu acho, mas eu acho que deve estar aí numa bagunça de documento, ou se tá lá na empresa do Ivan, não sei onde que ele deixou. E é um papelzinho bem pequenininho, mas é branco. Porque se for uma folha rosa,
aí infelizmente você não foi aprovado. Aí você tem que tentar tudo de novo, fazer o mesmo processo de novo. Mas é isso, gente. Foi assim, super rápido, nós ficamos surpresos, que demorou 5 minutinhos só pra fazer a entrevista e a gente saiu de lá com o papelzinho, né, o branquinho. E depois disso, a gente recebeu o passaporte em casa, foi menos de uma semana para receber o passaporte também, achei que foi bem rápido. Foi por correio, mas é que a gente pagou uma taxinha para receber ali por correio. Super tranquila a entrevista, eu espero que ajude, né, vocês que estão passando por esse processo também, que ajude de alguma forma, você fique mais tranquilo também. Não é nada assim que eles vão ver a sua vida inteira, fazer milhares de perguntas. Ela vai perguntar mais coisas, eles vão perguntar mais coisas se eles não sentirem firmeza no que você está falando. Ou se eles sentirem que alguma coisa não está batendo ali com as informações que você colocou na DS. Só fica preocupado mesmo de ter todos os documentos ali e de ter as informações, porque é isso que você vai precisar no dia. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha deixado um pouquinho mais tranquilo. Quem vai fazer essa entrevista, boa sorte também. E a gente se encontra por aqui, porque eu vou fazer mais vídeos assim, relacionados a isso, muita gente me pergunta também. E como não tem muita informação, quando você pesquisa aqui no YouTube, eu acho bem bacana passar essa informação para vocês, o que eu tenho, o que eu posso. Obrigada e até a próxima!